Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 7. Os Negros do Brasil. Rogamos as bênçãos de Jesus, fortalecendo o coração de Ismael para que ele possa acessar nossas almas, nos intuindo dos caminhos regeneradores que todos nós deveremos prosseguir, deveremos empreender. Que as bênçãos do Senhor sejam sempre presentes em nossos corações, derramando sobre nós as bênçãos, a luz e a paz, para que a misericórdia divina esteja sempre presente em nossas almas, nos fortalecendo e nos empreendendo para que as forças do bem estejam sempre presentes em nossa jornada e busquemos trabalhar edificando o amor em nossos corações. Os negros do Brasil. Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua desídia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México, do Peru e do Brasil e das Índias, as quais faziam afluir para Madrid a mais elevada percentagem de ouro do mundo inteiro. E assim, como antes Portugal estava tomando atitudes que não eram muito condizentes perante as leis divinas, o revés da história passa então a Espanha a controlar todo o império, com consequências bem desagradáveis para Portugal. Até hoje, comenta-se com espírito a célebre frase de Francisco I, exprimindo o seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividira o mundo entre espanhóis e portugueses e o deserdara. Então, Francisco I, rei da França, Portugal e Espanha tinha toda uma armada, os melhores barcos e todos os melhores navegadores e saíram se espalhando pelo Oceano Atlântico para dominar todo o Atlântico. E com isso, Francisco I fica abismado com aquela situação, perguntando por que eles conseguiram tudo isso e os outros não. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave de Santa Cruz. À força das expressões comuns dos negociantes, que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Toda a terra hoje chamada Brasil era terra de Santa Cruz, e por causa de chamar, está vindo das terras do Brasil, das terras de Brasil, né, onde tinha muito pau-brasil, começa então a chamar de Brasil e não mais de Santa Cruz. Lembra-se que Brasil é derivado de brasa. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral, considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía da Guanabara em nome do mais caricioso dos símbolos. A partir do momento que cometem tantas crueldades na Baía da Guanabara para expulsar os franceses, a matança covarde que fizeram com os franceses, com as maiores atrocidades possíveis, então os missionários do infinito preferem que troque o nome. A sanção de Ismael, a escolha da nova expressão objetiva, resguarda a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição, que na Europa fomentava os mais hediondos movimentos em nome do Senhor. Como naquela época a Inquisição já estava tomando atitudes muito perigosas e hediondas na Europa, Ismael, para prevenir que terra de Santa Cruz eles poderiam achar que era deles e tomar atitudes insanas, tal qual estava tomando na Europa, então prefere deixar Brasil mesmo, para que eles não se ativessem a essa ação pouco feliz. Pouco feliz? Não, muito infeliz, né? A situação no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel, embora governado por funcionários de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península. Tanto Portugal como o Brasil governados por funcionários de Lisboa, mas subordinados à Espanha nesse momento. E foi um momento bem drástico para Portugal, que viu grandes fortunas serem levadas para Madrid. As raças aborígenes e a raça negra sofriam toda sorte de humilhações e vexames,
Os índios procuravam o norte, em busca dos seus amigos franceses que, expulsos do Rio por Mendes Sá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. Então, com os índios passando por muitas atrocidades, sofrendo muitas barbaridades, eles iam fugindo para o interior do Brasil e procurando o norte. Quando eles souberam que os franceses estavam no Maranhão, eles tentavam ir naquela direção. E iam a pé mesmo, pelo interior do Brasil, sabiam andar muito bem pelo interior, eles iam caminhando, como nômades que eram, iam movendo, montando acampamento, levantando acampamento, e iam caminhando para o norte. Logicamente que encontravam os nativos, que eram natural do meio do caminho, também chamados de tapuias pelos índios do litoral, que eram os tupis, dividido em várias denominações, e o interior, tapuias, que seria o mesmo que gentios, ou inimigos, que não são irmãos. E, logicamente, que esses chamados tapuias principalmente predominavam as tribos de origem G. E eram muito dóceis. Eram pessoas muito bonitas e muito dóceis. E, infelizmente, os pobres portugueses que chegaram no interior do Brasil agiram com eles com muita atrocidade. Em muitos casos. Mas vamos ver aqui o decorrer do capítulo para a gente poder entender os benefícios que esses espíritos teriam mais à frente, segundo a égide de Jesus. A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos, no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam considerações às leis humanas ou divinas, na condição de superioridade que se atribuíam. Então, a questão, quanto mais adentrava para dentro das florestas, na época muito inóspitas, os brancos tomando atitudes extremamente atrozes contra os índios, e eles iam ficando em situação cada vez mais complicadas, procuravam se organizar e fugiam o tanto que podiam, mas sempre tinha aqueles que eram pegos desprevenidos. E um detalhe importante também da gente entender, que os portugueses vinham homens para o Brasil. Raramente vinham mulheres. E quando vinham eram poucas, era um ou outro que vinha casado. E a maioria dos homens vinham solteiros. E iam casar com quem? Casavam com a Índia. E existiam muitas índias bonitas, então eles escolhiam uma daquelas, casavam, e os seus descendentes já eram mais claros, os seus netos também já ficavam mais claros, e assim, como o índio é recessivo, as características indígenas foram se perdendo. E já as pessoas de pele preta, eles, mesmo que fossem mestiços, os seus descendentes ainda tinham a pele bem escura e o cabelo crespo, o que mantinha ainda um pouco a descendência. E era também comum eles escolherem para casar as filhas de índios com negros, que aí tinham característica um pouco mais diferente, mas o cabelo era mais liso, que era uma coisa que eles levavam muito a sério, e também os filhos já saíam mais claros, e assim as descendências iam clareando, segundo as misturas que iam fazendo com outros que iam se casando ali. Então, é importante que a gente entenda que teve dizimação de índio, não podemos negar. Mas, a partir do momento que mistura o negro com o índio, prevalece o negro. E à medida que mistura o índio com o branco, prevalece o branco, as características brancas. E assim as pessoas vão... Existe hoje na nossa sociedade poucas pessoas, poucos indígenas, mas muitos descendentes de indígena. Praticamente norte, sudeste, norte e nordeste, a maioria da população tem ascendência indígena. E muito bem próxima, dependendo da região. Os céus ascendem aos aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove entre os quadros deploráveis que se deparam a nossas vistas.
por toda parte, veem seus infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Bom, então aqui a gente vê que Ismael, no seu desespero, na sua angústia, no seu sofrimento de ver tantas atrocidades, pede as bênçãos do Senhor. E logicamente que Jesus jamais deixa de atender aos seus emissários. E ele está mostrando aqui que o sofrimento está se tornando cada vez maior. Ele já tinha recebido uma lição anterior de Jesus, lição no sentido de instrução, né, de ensinamento, sobre os processos que estavam acontecendo e como se dariam no decorrer do tempo com as ações dos portugueses e, principalmente, e o que viria depois para cada um deles arcarem com as suas consequências, com as suas atitudes, com as suas ações. Ou seja, gerou um karma, vai quitar o karma. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. A partir do momento que Ismael faz a oração, Jesus tem uma resposta fabulosa. Mostra para ele que a dor é importante para lapidar as almas humanas. É importante para fazer com que nós comecemos a despertar para novos valores, para novos ideais, a partir do momento que passamos uma vida de sofrimento na carne. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores do espaço próximo da Terra. Então, no chamado umbral, aquelas regiões intermediárias que estão um pouco acima da Terra, mas estão bem abaixo dos mundos um pouco mais normais do plano espiritual superior, estavam aquelas almas sofrendo, chorando, suplicando uma oportunidade de se melhorarem, de se redimirem. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Então aqui, quem seriam aqueles que iriam reencarnar para vir para o Brasil como pretos? Ou até mesmo entre os índios? Entre os descendentes dos pretos e dos índios aqui no Brasil? Eram aquelas almas que estavam sendo convidadas a saírem das suas instâncias de sofrimento para um momento preso a um corpo físico com uma série de limitações, mas que passariam pelo pão substancioso do sofrimento e das lágrimas para depurarem suas almas, presas em atrozes conflitos pelas ações deploráveis do passado. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. E ali, então, Ismael tem autorização de Jesus para ir a essas instâncias, aquelas regiões de depuração, de sofrimento, na fase intermediária do plano espiritual, buscar todos aqueles sinceramente arrependidos para, cônscios do que viria mais ou menos ao longo da sua jornada, reencarnarem na África para virem para o Brasil ou reencarnarem também aqui no Brasil. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com os seus companheiros em busca dos planos da reticidade mais próximos da Terra. O convite de Jesus a Ismael de buscar aqueles espíritos mais sofredores que já estavam arrependidos para reencarnarem sob as condições mais adversas e virem a trabalhar como escravo no Brasil. Nós precisamos de entender que quando você está no plano espiritual, preso a um conjunto de situações adversas à sua consciência, você aceita qualquer plano, qualquer situação para você se libertar daquela condição. Então, ao reencarnarem como pretos e alguns também como índios, virem
os índios aqui no Brasil, os pretos virem da África para o Brasil, eles foram quitando as suas dívidas com a própria consciência, agindo de formas melhores depois em outras etapas evolutivas para conquistarem a si mesmo. Logicamente que não viraram santo, mas tiveram, conforme a promessa do Cristo, novas oportunidades. E é por isso que nós temos que entender que quando se fala na doutrina espírita de sofrimento, não está falando que você tem que sofrer, que você vai sofrer. Está falando na condição de que você tem que saber renunciar aos prazeres do mundo para que você conquiste espiritualmente. Nem todos os escravos apanharam. Nem todos os escravos foram subjugados, porque cada um tinha no seu íntimo uma dívida a resgatar e uma sabedoria para vivenciar aquele momento. Quem vivenciou bem, cresceu. Quem não vivenciou, quem está se revoltado, tem que arcar com as consequências, passar pela prova novamente. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, árabes e judeus e principalmente europeus, que cometeram as atrocidades nas cruzadas, atitudes insanas e desnecessárias. Senhores feudais da Idade Média, que também cometeram vários abusos de autoridade, vários abusos dos mais hediondos possíveis. Padres e inquisidores. Vocês acham que é fácil ser padre? As consequências são maiores, porque você conhece o Evangelho, você estudou o Evangelho, e se você não pratica o Evangelho, você vai passar pelas regiões de depuração. Nessa época ainda não tinha muitos pastores, e a doutrina espírita não existia. Espíritos rebeldes e revoltados. Além de todas essas autoridades, tinham aqueles que simplesmente eram revoltados e rebeldes por natureza. Cometiam todos os atos de rebeldia. Vamos vendo a personalidade brasileira para vocês poderem entender aqui. Perdidos nos caminhos, cheios da treva, das suas consciências polutas, consciências poluídas, degradadas, manchadas, deturpadas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite. Então, quando ele chega naquelas regiões de sofrimento, onde já existia várias almas arrependidas, ele desdobra suas bandeiras. Ao defraudar a bandeira Deus, Cristo e Caridade, começa a despertar naqueles corações uma nova esperança. Irmãos, exorta ele comovido. Até o coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Prestemos atenção nessa palavra. As lágrimas seriam enxugadas para sempre, mas passariam pelo quante do suor das lágrimas do sofrimento. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Então, nesse momento, eles sabiam que eles estavam tendo que passar por uma nova provação, por uma nova etapa de profunda introspecção. Sabiam que o novo ensejo do trabalho apresentava caminhos bem espinhosos para aquelas almas que estavam desviadas pelo desfiladeiro do remorso do crime, ou seja, entraram por atitudes nas encarnações passadas que os deixaram extremamente em frangalhos, as suas almas atormentadas pelo desespero, pelas angústias. E aí, a necessidade da reparação. Há uma terra nova onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Aqui vem a esperança. Lá terá caridade e terá amor indefiníveis. Então, vale a pena o esforço. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Então, por vários séculos ainda seremos um país habitados por almas infelizes,
Nós somos almas que cometemos atrocidades nos solos dos mais variados países e nos agrupamos no Brasil, sob a bandeira de Ismael, para aprendermos a praticar o Evangelho, aprendermos a fazer caridade e aprendermos a conviver uns com os outros. Irmãos brasileiros e brasileiras, jamais maculem vossas almas com sentimento separatista, xenofóbico, racista, porque será dolorosa a reparação. Porque somos convidados a vir para o Brasil, fomos escolhidos a vir para cá para reparar nossas dores, para reparar nossos sofrimentos, reparar nossas mazelas. Não cabe mais em nossas almas nenhum sentimento separatista. Não cabe mais em nossas almas nenhum nosso sentimento xenofóbico e racista. Unamo-nos pelo sentimento cristão de amor, de caridade e de busca de redenção pelo desenvolvimento do sentimento de compaixão. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhes as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Então ali viria sacrifício e devotamento daquelas almas que iriam reencarnar. Seriam almas que estavam tendo a oportunidade de sair daquelas instâncias de sofrimento onde eles não aguentavam mais. E a oportunidade de uma nova encarnação, a oportunidade de uma nova etapa evolutiva, fazer brilhar aos seus olhos essa vontade de caminhar ao encontro dessas possibilidades. Ali encontrareis, nos carreiros aspérrimos da dor, que depura e santifica, a porta estreita para o céu, de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Eram pessoas, eram espíritos que conheciam o Evangelho. E, logicamente, que não era só dos céus europeus que vinham gente para o Brasil. Também vinham daqueles sofredores nos céus africanos, nos céus asiáticos, no Oriente Médio. Ismael percorreu todas as regiões no entorno da Terra. E com isso, cada um deles teriam que fazer a sua parte, dar a sua cota de contribuição sobre os mais variados aspectos do processo de evolução. Aprendereis, no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz, da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Aqui já estão sendo alertados que eles teriam padecimentos, mas esses padecimentos seriam salvadores, porque redimiria suas almas para a busca do crescimento e gravariam nas suas consciências um valor da virtude do amor, para que pudessem, de hora avante, saberem construir um mundo melhor para si mesmos, na edificação da solidariedade e da compaixão em seus corações. Portanto, passariam por expiação. Expiação quer dizer sofrimento, mas também, se souber aproveitar, despertando a luz da solidariedade, a gente vai alcançar também a nossa redenção. Sabei que todas as aquisições da filosofia e das ciências terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida. Todos aqueles que alguns já haviam adquirido a conhecimento da filosofia e da ciência terrestre, mas cadê o perfume que não enebriava as almas naquele momento, que já estavam em sofrimento atrozes no plano espiritual? Qualquer coisa era melhor do que estar ali. Sabiam que tinham que reparar suas dívidas, sabiam que tinham que reparar a sua consciência. E essas luzes, então, têm que se fazer resplandecer sobre nós, mas com calor e vida. Então, para que a ciência e a filosofia tenham perfume e luz, precisam do sentimento. Precisam banhar-se na compaixão, na solidariedade do ensinamento de Jesus, para terem vida, para se vivificarem nos corações de cada ser humano. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. Olha como que um espírito superior via a oportunidade de reencarnar no Brasil, ou onde quer que seja, e viesse para cá na condição de escravo. Era uma oficina para desenvolver e aprender o amor
a humildade para alcançar a redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. E ali, então, na busca dessa redenção, todos aqueles que ouviram o chamado de Ismael aceitam de forma incondicional passar por aquela provação, passar por aquela situação, para alcançarem a sua redenção. É muito importante nós entendermos isso, e esse livro é um hino que todo brasileiro deveria estudar todo ano, refletir nele todo ano, para nós valorizarmos a oportunidade de estarmos no Brasil, valorizarmos a condição de estarmos no Brasil e buscarmos o nosso caminho de ascensão, na elaboração do amor e da caridade em nossas almas. O seu emblema, Deus, Cristo e caridade. Refugie agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. Diante daquela bandeira de luz, tremulando naquelas regiões trevosas, era um rastro de amor. Era uma estrela anunciando nova jornada, novas etapas para aquelas almas. Um novo florescer de esperança brotava em suas almas. As esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz, que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades das determinações sublimes do alto. E ali eram almas que sabiam que tinham cometido crimes, sabiam que tinham cometido atrocidades. Eram almas que na Europa, na Ásia e até mesmo na África já haviam cometido os crimes suficientes para estarem dentro do remorso e do arrependimento atroz, precisando de uma luz de esperança e de uma nova oportunidade para a redenção, e como todos aqueles que cometem crimes sabem que terão que reparar, seja perante as leis dos homens ou perante as leis de Deus, aceitaram incondicional porque não tinha outra opção, mas pelo menos aceitando, as coisas ficam mais brandas, ficam mais fáceis. E aqui é um mapa que a gente pegou na internet, tem vários lá no Google, de onde vieram a maioria dos negros. Então, os sudaneses da região hoje de Nigéria, Mali, Níger, que são os principais países ali, tem Senegal também, tem vários outros pequenos países, os maiores são esses, Gana, Togo, Libéria, Benin, é aquela parte verde. Alguns deles vieram para Salvador e outros foram para o Caribe e para Nova Orleans, para o sul dos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos. E naquela parte alaranjada, que são dos Bantus, vieram principalmente de Luanda para o Recife, para o Rio de Janeiro e para Buenos Aires. E também de Moçambique vieram para o Rio de Janeiro. Então, naquela parte laranja, vamos estar compreendido os dois Congos, Camarões, Angola, Botsuana, Moçambique, Zimbábue, Suazilândia, parte do Lesoto, parte da África do Sul. E, se não me engano, vai estar Malawi, Burundi e Ruanda, também ali naquele meiozinho ali. Então, ali foi para onde se dirigiram aquelas almas que, ao reencarnarem, pelas mais variadas injunções do destino, eram trazidos como escravos para as Américas. Lembrando que aqueles que vieram, eles vieram para quitar suas dívidas e hoje só reencarnam com missão. Missões importantes dentro da nossa sociedade. Entendam isso. E outro detalhe importante, já que a gente está falando em reencarnação. Existem milhões de espíritos precisando reencarnar. A fila para reencarnar na África era de 40 candidatos por vaga. Recentemente, um espírito nos comunicou de que pediram a Jesus que parasse de usar a África como região de expiação, que eles mereciam, de agora em diante, criar uma nova condição, uma nova África para eles, para que todos pudessem ter melhor conforto, melhor condição de vida. Então,
que cada país ficasse com seus criminosos e eles reencarnariam nas condições necessárias ao seu aperfeiçoamento ou vai para outro planeta. É importante nós entendermos isso e entender essa injunção de forças para que a gente raciocine sobre o que é ser cristão, o que é estar reencarnado e o que é cometer erros atrozes simplesmente por orgulho, arrogância, vaidade. Então vejamos. Se você está reencarnado em qualquer lugar do mundo, aprenda que é importante fazer o bem. Se você vai reencarnar em qualquer lugar do mundo e está assistindo esse estudo, entenda que você terá que reparar a sua consciência. Então, todos terão que passar pelas situações necessárias ao seu aprimoramento espiritual, ao seu crescimento. E aí nós vamos ver o seguinte. As famílias brancas no Brasil e no mundo inteiro têm 1 ou 2 filhos, no máximo 3. Isso quando é uma condição muito excepcional, tem 3 filhos. Já as famílias pretas, amarelas e vermelhas, como os orientais são chamados de amarelos e os índios são chamados de pele vermelha, né? E as peles pretas, esses têm de 3 a 6 filhos em média. A grande maioria tem mais de 2 filhos. Onde que vai reencarnar quem está necessitado de reencarnar? Eles vão dar graças a Deus que reencarnaram na família de pessoas pretas, ou de descendente de índio, ou mesmo de indígenas. E aqueles espíritos que foram pretos ou foram indígenas e viveram bem aquela situação, eles estão livres para escolher onde vão reencarnar. E se estão livres para escolher, eles podem escolher reencarnar no Brasil, mas vão escolher onde eles poderão cumprir missões mais condizentes com as suas conquistas evolutivas. Pode ser entre as pessoas de pele preta, entre as pessoas de pele vermelha ou entre as pessoas mestiças, que no Brasil não tem raça pura, todo mundo é mestiço, de norte a sul. No sul tem muita mistura de índio com branco, centro-oeste é uma mistura do resto do Brasil com os índios, porque muitos brasileiros do nordeste, do sudeste e do sul vão para o centro-oeste, e chega lá misturam com os índios. Lembre-se sempre, os forasteiros vão em maior quantidade de homens e chegam lá, se casam. Sempre nesses locais tem mais mulher do que homem. E outro detalhe, do nordeste, sudeste, a grande maioria é descendente de negro e índio e branco. Não importa se seja branco, loiro, de olho azul, você tem a descendência negra, você tem a descendência indígena, você tem a descendência branca. E o branco do sul da Europa, que não é tão, são chamados latinos, espanhol, italiano, portugueses, que os eslavos não veem assim como tão branco como eles são. Então nós temos que prestar atenção nisso, e também os franceses. Então nós vamos ver que nós somos uma mistura muito grande. Não é digno nenhum brasileiro ser racista sabendo que ele tem em seu sangue origens nos povos aqueles que muita gente discrimina, ou algumas pessoas discriminam. É importante nós entendermos isso. E se você nasceu na pele preta ou indígena e se revoltou, significa que foi imposto a você, por seus protetores, aquela oportunidade de redenção. Embora você não queria aceitar, mas devido à sua rebeldia, te magnetizam, te implantam naquele útero, vamos dizer assim, e você vai reencarnar. Vai cumprir sua etapa evolutiva. Não vale a pena ser racista. Não vale a pena viver querendo discriminar os outros. Você só vai sofrer nesta vida e na próxima, porque se você se revoltou, passa de novo pela mesma prova. Aprendamos isso para vivermos melhor. Essas entidades, envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da Terra do Cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da Terra Virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento, com que se apresentaram mais tarde a Jesus, no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Então,
Esses espíritos lutando intimamente para se transformarem, procurando se melhorar, desenvolvendo o sentimento de amor, de solidariedade e compaixão, foram buscar, junto a Jesus, a oportunidade de crescer em humildade e sentimento, para os grandes empreendimentos das suas próximas encarnações. Desenvolva a humildade e o sentimento que vocês conquistarão pérolas de luz para apresentarem Jesus para o porvir que a felicidade vos conduz. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Então, essas pessoas, esses espíritos que reencarnaram como negros e vieram para o Brasil, eram aqueles espíritos que no passado dominaram a ciência, dominaram a religião, a arte, a política, mas faliram. Dominaram a arte da guerra, mas levaram destruição por todos os caminhos. E aqui, reencarnados como pessoas pretas, ou em solo africano e vindo para o Brasil como escravo, ou reencarnando aqui no Brasil mesmo, como filho de pretos para serem escravos, plantaram a semente do amor em seus corações, e vocês vão ver aqui mais para frente que só reencarnam depois em condições edificantes para a humanidade. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Prantos que só eles sabem o quanto choraram, mas também tinham certeza de que tinham feito muitos chorarem. Trabalhos forçados, mas eles sabiam que era uma reparação pelos erros cometidos em outras épocas, em outras terras, pela prepotência, pela insensatez, pela avidez de querer dominar mais, de querer gozar mais, perdendo todas as oportunidades de edificação do Evangelho em si mesmo. Na pátria do Evangelho têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, apresentando as personalidades mais eminentes. Isso é importante nós entendermos. Você reconheceria nesses artistas, normalmente pessoas bonitas, que encantam a sociedade, alguns daqueles escravos que tomaram muitas chibatadas? Pois é. Sempre que olhardes para um grande artista, um grande poeta, um grande escritor brasileiro, provavelmente você está vendo um daqueles negros que deram suor e sangue para as construções das estradas, para o plantio de café, cana-de-açúcar, construções das casas e tantas outras atividades que eles exerceram no extremo de suas forças, no limiar das suas existências. E hoje eles colhem os frutos. Uns voltam como pretos, outros como brancos. Não importa. Estão numa missão redentora, colhendo os frutos daquilo que semearam um dia. E também os grandes estadistas, aqueles que amam realmente o nosso país, que procuram fazer o possível pelo nosso país, seja numa prefeitura, seja num governo de estado, seja buscando uma ação federal como senador, deputado. Nós temos que entender isso. Aqueles que amam verdadeiramente o nosso país. Os outros são aqueles que terão ainda que derramar muitas lágrimas e suor para buscar a sua redenção depois de tantos erros, tantos desatinos. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças no orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. É o que o Senhor lhes assinalou, um papel na formação da terra do Evangelho. E foi por esse movimento que eles deram, desde o princípio da sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. A maioria das pessoas pretas no Brasil são dóceis. Os indígenas são dóceis. Pouquíssimos são aqueles rebeldes que criam problemas, mas existem e às vezes são necessários. Então, estão eles aqui trabalhando para edificar em si mesmo as conquistas do amor. E entre nós brasileiros, nós convivemos tranquilamente uns com os outros. Lógico que não somos perfeitos, porque ainda estamos na Terra, ainda estamos sob o guante de vários preconceitos inerentes dentro do planeta. Mas os nossos problemas são bem menores
do que de outros países. São bem menores do que de outras nações que às vezes têm preconceito de raça entre aqueles da mesma cor de pele, porque são de etnias diferentes. Então, nós já aprendemos a conviver uns com os outros. Vamos valorizar isso. Não deixe que os venenos tóxicos de mentes doentes e empedernidas no mal tente contaminar os vossos corações com o veneno da serpente enganosa da vaidade, do orgulho e da prepotência. Vamos aproveitar essa oportunidade de amar esse país e, acima de tudo, amarmos uns aos outros como membros de uma grande família, a família de Ismael, que sob a bênção de Jesus espera que saibamos edificar o amor, tal qual Jesus nos ensinou, para sermos espalhados pelo mundo, mostrando aos outros povos o caminho da redenção. Aprendamos, meus irmãos, a doce lição do Evangelho, principalmente a prática do Evangelho, para onde reencarnarmos, estarmos na condição daqueles que edificam o bem, que edificam a luz e impulsionam todos para a redenção. Todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas, eles os demonstraram, e foi ainda o coração deles, dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência. Na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Então, sob inicialmente a liderança de Zumbi dos Palmares, depois outros assumiram, viveram 70 anos ali de grandes lutas, de trabalho abnegado, mas todos estavam mostrando para os europeus como se trabalha, como se dedica, e principalmente os ideais de solidariedade que vivia tanto entre as tribos africanas quanto as tribos indígenas brasileiras. Ninguém era ninguém, ninguém era mais rico, ninguém era mais pobre. Lógico, tinha as lideranças, mas tudo pertencia a todos. E isso, essa lição que foi dada aos europeus, eles foram montando o cerco até conseguir vencer e vencer a batalha, quebrar aquela resistência. E assim, durante toda a vida que nós temos aqui na Terra, pouquíssimas oportunidades nós tivemos igual essa que nós temos no Brasil. E sempre é bom nós olharmos para os exemplos daqueles grandes líderes que tiveram aqui no Brasil, sob as mais variadas situações, com respeito e procurando aprender até mesmo com os erros que eles cometeram. Porque se nós soubermos avaliar positivamente os erros alheios, nós não cairemos na mesma cilada, na mesma condição. Recentemente tivemos Mário Juruna como um grande missionário entre os índios, que conquistou para os índios direitos e botou em lei direitos que era tido considerado importante para eles, mas ninguém se praticava. Ele regulamentou tudo isso, deixando então para os indígenas uma base de conquistas e sustentação para suas tribos, para suas vidas. Então, a todo momento tem aqueles que vêm para deixar mensagens importantes, vêm para trazer para nós lições das mais variadas. Em todos os nossos meios existem aqueles que trazem a lição divina do amor, da solidariedade, da humildade, da compaixão e também da dedicação a uma causa. Por toda parte, no país, há um ensinamento caricioso no seu resignado heroísmo. E foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações certificadas, incorporando-as definitivamente à grande família de cuja direção muitas vezes participam, sem jamais se esquecer, o Brasil, de que os maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria, no generoso seio africano. Sempre tem aqueles que lembram que os maiores edificadores das bases do trabalho no Brasil foram criados na África. Vieram para o Brasil sob as mais variadas formas e depois, incorporados à grande família brasileira, dão ainda seu suor, seu trabalho, sua contribuição. Lembrando que em capítulo anterior, nós vimos Jesus explicando a Ismael que aqueles que iam lá
compraram os pretos para trazer para o Brasil para serem escravos. Na encarnação seguinte, desencarnavam, encarnavam na África e lá vinham eles de novo como escravos. Assim nós vamos entender que quem está na pele preta aqui no Brasil hoje não são espíritos pretos, porque primeiro o espírito não tem cor, mas são espíritos que precisam passar por uma experiência reencarnando. E como a maioria das crianças que nascem, eu não tenho o dado exato da estatística, mas a gente vê que as famílias de pessoas pretas têm mais filhos do que as famílias brancas. Então, você vai nascer onde? Você está lá na Europa com a mente atormentada de crimes, atormentada de sofrimento, e você tem uma chance de conhecer o Evangelho, de conhecer o Espiritismo. Aí olham para você e falam assim, olha, tem essa família. É uma família de pessoas pretas, mas são muito evangelizados, muito dedicados ao Evangelho, estão sempre na igreja, estudando o Evangelho, e você vai se evangelizar. E você vem. Lógico. Assim como aqueles que vieram sabendo que ia entrar no chicote, passar fome, serem tratados como verdadeiros animais, aceitaram e vieram. Hoje, nas condições naturais que nós temos de relativo conforto e estabilidade para todos, os espíritos vêm mesmo. Então, lembrem-se, se você é racista hoje, você está assinando o seu passaporte para a sua próxima reencarnação. Aquela raça que você não gosta, que você despreza, é onde você nascerá. E aí, nós temos que aprender a caminhar com mais amor uns pelos outros, com mais respeito uns pelos outros, orando, pedindo a Deus força para transportarmos o nosso fardo. Porque, como Jesus disse, o Pai não coloca fardos pesados, mais pesados do que isso pode suportar o ombro de cada um que está carregando ele. Todos os nossos fardos já foram devidamente pesados pela justiça divina e ele, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, sabe que conseguiremos carregá-lo. Observemos o fardo que temos para carregar, elevemos o pensamento aos céus. E certamente que se hoje metade dos brasileiros se unissem em oração, pedindo a Jesus as bênçãos do amor para todos os brasileiros, muitos ódios se dissolveriam, muitos corações endurecidos no orgulho e na vaidade se transformariam. Porque por trás de todas essas cascas endurecidas, tem algum grupo de espíritos que os induzem a ser assim. E a partir do momento que eleva-se aos céus orações e peçamos a Deus as bênçãos para essas pobres almas, eles se transformam, eles se melhoram. Jesus, despertai o povo brasileiro para Deus. Jesus, despertai os políticos brasileiros para Deus. Jesus, despertai os militares brasileiros, seja das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, para Deus. Jesus, despertai os militares brasileiros para Deus. Despertai os policiais brasileiros para Deus. Jesus, despertai os policiais brasileiros para Deus. Despertai os juízes brasileiros para Deus, Jesus. Lançai o teu amor sobre todos esse povo, para que eles possam buscar o seu caminho redentor, para que eles possam saber buscar a luz de Ismael, que gerencia nossas vidas sob a bênção de Jesus, sob a égide do Senhor, para que nós saibamos alcançar a nossa redenção espiritual, o nosso caminho de paz e de esperança. Abençoa-nos, Jesus. Ilumine-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.